Esse é um projeto paramétrico para Zuki, de uma cuba maciça, feita a partir de um espessor. Então, a gente tem essa condição, né, de modelagem 3D, onde a gente tem aqui agora todas as condições, né, da parametrização. Esse espaguete é o que integra aí toda uma série de equações, de expressões matemáticas que a gente ora acaba embutindo dentro da programação, né, para que coloque para a gente o máximo de controle possível. Então, definir aqui como mecanismos de primeira classificação na modelagem, onde de customização que a gente tem comprimento, largura e espessura, mas a gente pode tornar também acessível a customização, né, do comprimento, largura e profundidade da cuba. Tá? Vamos exemplificar. Então a gente aqui está com um comprimento de 1221, onde a gente pode estender e diminuir automaticamente essa customização. Óbvio que a gente vai precisar sempre buscar ali uma integração com a cuba. Tá? Da mesma maneira, se a gente for transferir isso para uma cuba de coluna, tá, a gente também tem condição de estar puxando essas dimensões. Vamos colocar um tamanho médio padrão considerando 550 milímetros, 150 milímetros, né, isso na espessura da nossa cuba, tá? E vamos considerar uma cuba de 2000 milímetros. Ok, então nós temos aqui essa cuba, onde na obra isso pode ser feito toda a conferência de medida, né, onde 2050 milímetros, mas enfim, vamos trabalhar com o nosso 2000. Isso andar por andar, apartamento por apartamento. A gente também tem agora o controle da cuba. Aqui a gente colocou o controle dessa cuba, onde a gente tem o comprimento desta cuba, a largura desta cuba, tá? E também a profundidade dessa cuba. Tá? Então a gente são algumas características de controle que a gente tem. Vamos considerar uma cuba padrão em torno de 600 milímetros por seus 400 milímetros por 130 milímetros de profundidade essa cuba. Esse é um tamanho médio. Vamos aumentar aqui para 400. O interessante é que o cliente ele pode fazer esse tipo de definição. Aqui eu tenho o distanciamento dessa cuba com relação à esquerda. Eu posso definir como parâmetro uma distância centralizada e tudo mais. Esse daqui eu tenho uma distância da torneira. Ok, vamos trabalhar com uma cuba um pouco menor. Aqui eu coloquei 500, vamos trabalhar com 400. Tá, essa distância, essa distância da parede a gente normalmente costuma aplicar em razão da torneira ser de parede ou de bancada. Ela sendo de bancada, a gente pode aplicar uma dimensão aproximadamente de 13, mas isso cada escritório acaba definindo também a sua própria característica. E aqui um quarto conjunto, agrupamento de modificações e customizações que a gente pode fazer. Primeiro delas, eu considerei aqui a torneira, né, que é o que eu chamo de usinagem técnica. Tá? Exatamente para que possa ser feito a furação aqui no tampo, tá? E embaixo a gente tem a condição de estar fazendo o acoplamento. Eu posso considerar a espessura dessa usinagem, ok, posso deixar com 20 milímetros, posso deixar com 30 milímetros, sempre considerando que quanto mais espesso, mais resistência nós temos.
Esse recuo ele pode estar aumentando, entrando em colisão, né, que não é o caso, e atravessando a cuba, que não é recomendável, né, mas ele pode ser usinado simplesmente o suficiente, considerando o seguinte, toda usinagem feita representa a hora máquina. Tá? Uma outra característica de controle que a gente colocou aplicando é com relação à usinagem para encaixe de mão francesa. Tá? Mais uma vez, essa usinagem técnica ela pode ser definida na sua largura, ela pode ser definida no distanciamento das laterais, pode ser acoplado mais uma ou menos uma ainda, e a sua profundidade. Ok? Então essas são algumas das características de customização para modelagem 3D. A gente tem ainda informações que a gente consegue gerenciar, né, de metro quadrado da cuba, metragem quadrada, metragem cúbica do espessor, metragem cúbica de usinagem do bojo. Isso vai definir o quanto que nós podemos economizar e fazer cálculos de usinagem. Então vamos colocar uma cuba grande, 1161. Né? Automaticamente essa usinagem, essa metragem aqui, ela é modificada. Usinagem da mão francesa, metro cúbico de usinagem, né, da torneira. Essa usinagem técnica, vamos trazer para cá, né, ela representa a soma de todos esses itens. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui, né, perceba que eu estou aumentando a área da mão francesa, mas não é isso que eu quero aumentar exatamente o comprimento dessa área da usinagem da torneira. Então, automaticamente essas medidas modificam. Feito isso, né, eu entro com a ferramenta de Bake, onde eu posso definir a sua característica de para usinagem. Então essa é a modelagem da cuba, pronta para entrar na programação CAM, que vai definir os parâmetros de usinagem.